Olá, hoje mais um Pode Isso Geração. Nós estamos recebendo a Bárbara, uma psicóloga maravilhosa. Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui, podendo passar informação, para todos que nos acompanham e, estar presente aqui no Pode Isso Geração. Muito obrigada. E, Bárbara, qual que é a sua área de atuação? Eu sou psicóloga cognitiva comportamental, atuo na infância e na adolescência, na pré-concepção também com gestantes, no trabalho do sistema familiar também, de modo geral, com os casais e as famílias, atendendo de modo geral, como uma forma integrativa. Também sou docente no CTC Veda, faço supervisões e amo atender meus casos clínicos. Que bom, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. O nosso tema de hoje, que nós conversamos sobre saúde mental. E o quão importante e necessário a gente abordar isso, principalmente na infância. Sim. Quando eu falo muito de saúde mental ou doença mental, e eu caracterizo a doença mental como sendo uma doença da infância. E é uma doença da infância que se manifesta muitas vezes nos adultos. Porque a doença mental é uma evolução do neurodesenvolvimento. Sim. E o quão importante é a gente olhar para as nossas crianças. Tem uma frase que eu gosto muito que é muito mais fácil você construir uma criança da base do que você tentar consertar um adulto quebrado. Com certeza. Não é? Muito impactante, essa Muito frase. impactante essa frase. Significativa também, E real. E real. E real. Muito real. O quanto nós estamos precisando olhar para a saúde mental na infância, porque é ali que é construído a base desse neurodesenvolvimento, que muitas vezes seria um gatilho para ter doenças aí num adulto, né? Com certeza, E basta a gente ver o número de suicídios, de pacientes com depressão, né? A criança está em formação e ela precisa dessa base muito sólida. Sim. Tem o quanto tem uma palavra também que chama altricidade. Altricidade, aquela incapacidade que a criança tem de cuidar de si mesma, inclusive pela característica biológica, e o quanto ela necessita de uma segunda pessoa para ter esses cuidados. Ou seja, as experiências que ela vivencia, inclusive intraútero, é responsável por construir, por fazer ela ser. Você concorda com isso? Sim, plenamente. E o quanto que é impactante ouvir você falar sobre isso, porque eu percebo que, assim, com os índices, com a experiência, com os casos que se achegam, com as famílias, eu acredito que seja uma falta de informação, mas não de agora, como você disse lá de trás, referente a essas informações importantes do neurodesenvolvimento da criança, alinhar as expectativas dessa família referente ao que eles esperam do que é ser uma criança, Hoje em dia eu percebo, antigamente era pior, que a adultalização das crianças, ela era mais evidente, de modo geral. E isso inflige muito com a capacidade cognitiva dos pais de passarem a informação também, referente ao que eles esperam do comportamento, referente ao que eles esperam e entende como saúde mental da infância, Antigamente nós tínhamos aí, sim, suicídios, nós tínhamos índices de saúde mental e doença mental de modo muito desequilibrado, E isso vem crescendo de forma mais abrangente e agora as coisas parecem que estão aparecendo mais, Então, essa questão do que se é aprendido é muito importante olhar para trás das nossas bases, dos nossos valores familiar, realmente, que é o que vamos passar aí para as próximas gerações. E o que você disse sobre adultalizar as crianças, Isso é algo Sim. muito real, muito presente. Acontece. Muito. E nós precisamos entender que o adulto, dessa relação somos nós. Somos nós. Cognitivamente falando, emocionalmente falando. E às vezes, Carol, eu percebo que há uma exigência nesse sentido para com a criança, E quando nós falamos da educação pré-concepção, eu acredito muito nisso, dessa educação para os pais mesmo, do que realmente eles esperam de si e dos filhos. Para um neurodesenvolvimento saudável, dentro do que é esperado, Eu não gosto muito de falar o que é normal ou anormal, mas sim o que é esperado, tanto dessa família, tanto quanto para a criança, para o bebê.
Sim. Né? Essa questão você adultalizar, né, um adulto. Tem aquela frase que fala, se você quer uma sociedade de adultos infantis, baste adultalizar uma criança. Exatamente. E isso envolve também, é muito amplo, né? Se a gente for pensar assim no mapa mental, né? A gente já faz assim, aquele mapa mental do adultalizar a criança, sempre eu falo das expectativas. Por quê? O que os pais esperam dessa criança e o que realmente essa criança tem a oferecer de acordo com o que foi aprendido, de acordo com o neurodesenvolvimento, né, da criança de modo geral. Porque, por exemplo, eu também costumo dizer assim, que nós necessitamos, tem coisas que nós necessitamos como adultos e as crianças necessitam, e tem o que nós desejamos, né? O que nós desejamos vem mais da parte do nosso ego, nem sempre nós necessitamos. E na imposição do limite aí da família, do sistema familiar como um todo, envolve lidar com alguns desconfortos, né, de falar ali um não para uma criança, que o não também educa, também é amor, e identificar limites, né, para que essa criança possa ser acolhida. Mas aí também nós podemos entrar um pouquinho no estilo de parentalidade, né, porque ter autoridade não é ser autoritário, e por aí vai, né, é um assunto muito amplo. Então, acho importante essa visão também dessa integração familiar, pais, filhos, né. Isso é bem bacana, porque as crianças hoje em dia eu vejo que os pais não estão querendo frustrar, né? Exato. E a frustração existe. E tem uma diferença quando você fala, a criança ela vai ser frustrada ou eu vou frustrar a minha criança. Então, por exemplo, ela quer ir brincar na janela. Só que eu sou o adulto responsável. Eu sei que se ela for brincar na janela, ela pode sofrer um acidente. Então, eu, devido a essa responsabilidade, não vou deixar ela brincar na janela e, portanto, ela vai ficar frustrada com isso. Sim. É diferente do que eu vou frustrar minha criança porque ela quer brincar com uma boneca, mas eu quero que ela brinque com um boneco, por exemplo. Então, eu não preciso, ela não precisa passar por essa experiência ruim, mas eu preciso impor limites, que é o caso da janela, onde eu preciso dar esse direcionamento. Sim. O que eu vejo muito hoje em dia, e nas queixas de consultório, é muito assim, eu vejo que essas crianças estão muito ansiosas, né? Porque essa questão do adultalizar, né? A criança, ela acaba fazendo 1000 atividades. Então, é atividade na escola, é atividade com um violão, é atividade com violino, é uma aulas, né? natação, enfim, entre outras atividades. E dessa forma, a criança fica ansiosa. Sim. Aí, o pai, ele já está acostumado assim. Para ele acordar, ele toma um remédio. Para ele dormir, ele precisa de um remédio. Para ele fazer disposto, ele toma outro. Isso. Para ele almoçar, ele faz um remédio. Para ele fazer digestão, ele toma um remédio. E a hora que ele olha para aquela criança que está hiperestimulada, fala, ela também precisa de um remédio, porque ela precisa ficar calma. Então, eu vejo uma hipermedicalização hoje em dia. De muitas questões que poderiam não ser medicadas, que era simplesmente a gente olhar para elas e direcionar de uma forma melhor, né? Trazendo a saúde mental à tona, né? O que é importante, quais são os valores, o que é um princípio, qual é o direcionamento. Sim. E eu vejo que os pais hoje em dia estão um pouco perdidos nessa relação, principalmente porque o dia a dia está muito corrido, né? E as pessoas, elas estão com medo desse cenário. Eu não quero frustrar o meu filho para compensar porque eu trabalho muito. Você concorda? Concordo, e faz total sentido, né? Quando você fala assim da evitação, da frustração, nesse cenário que você colocou, são pais, na maioria das vezes, evitativos, né? Que é um ciclo de manutenção do problema, né? Que nós falamos, não se resolve, e são pais tão, como que eu poderia te dizer, tão preventivos a ponto de serem disfuncionais, porque já traz uma ansiedade, né, desses pais Sim. para a criança. O que eu posso evitar, o que eu posso não permitir que essa criança passe, né, é muito diferente do amor, né, que é consequência de outros valores também. Então, essa educação parental, ela é muito focada, assim, eu digo para os pais que devemos frustrar os nossos filhos, mas na frustração educativa, com amor, não na punitiva,
né? Não para tirar a criança de um desconforto, porque ela vai crescer um adulto infantilizado, com intolerância a desconfortos, com cenários de desafios aí que ele vai ficar recatado, vai ficar amedrontado. Não que não necessite, o medo também é muito importante, né? Importante para a nossa sobrevivência. Mas é interessante olharmos com essa visão do que nós estamos evitando como prevenção ou o que nós estamos ali mascarando para não virar aí até uma questão de saúde mental realmente. Intolerância a desconfortos, dificuldade de lidar com frustrações. Infelizmente, as crianças de hoje em dia, né, com a maioria delas, eu diria, né, não 100%, mas aquelas que têm a agenda hiperlotada, elas ficam com hiperfoco. E aí não adianta, é uma questão neurológica, né, do que esses pais estão esperando para essa idade, né, cognitiva que a criança está dentro do que ela vai dar conta de fazer, né? Sim. Isso então, é tão importante a gente estar abordando. Tem no neurodesenvolvimento, existem podas, né? Sim. E a primeira poda neuronal acontece, né, a partir aí, às vezes intraútero, onde os estímulos começam a acontecer, e vai até ali seus 2 anos e meio, quando a criança entende do próprio eu. Sim. Né? Então é muito comum a criança, inclusive, usar palavras: o neném quer, a neném precisa. Terceira pessoa. E de repente, a partir de 2 anos e meio, ela se localiza como eu quero. A Bruna quer, a Carol quer. Então, ela traz o eu dela como importante. E é aí que os pais se assustam. Porque até então é uma criança que está batendo de frente, onde eles trazem aquele termo, né, do terrible two. Eu, na verdade, não gosto muito desse termo, porque é algo natural, né? É normal que a criança, ela se expresse. Muitas vezes ela não consegue entender causa e consequência. Então, acabam os pais cedendo muito ou apertando muito. Exato. Como que você traz para lidar isso? É interessante pensar, né, na questão da birra, né? Que é um assunto bem polêmico, que não precisa ser um tabu, mas é importante ser falado. Sim. Até porque a criança, conforme você disse aí, nós temos as podas que acontecem intraútero, e depois essas podas, elas vão sendo consequência da idade neurológica que a criança tá, biológica e tudo mais. Porém, como que é importante alinhar essas expectativas dos pais, porque na poda dos 2 anos para frente, dos 2, 3 anos, ela já tá aí na segunda infância, e ela precisa ter comportamentos de posicionamento, né? Porque uma criança muito passiva também não é saudável, né? Então, eu sempre falo daquela questão da comunicação. Uma criança agressiva chama-se atenção, uma criança muito passiva também. E hoje em dia existe essa exigência, né, da parentalidade em alguns momentos, de ser seguido tudo sim, ou eu que dito as regras. Então, quando chega essa fase do Terrible Two, assusta bastante, mas é importante normalizar, porque a criança tá trazendo à tona essa independência do ser, dela entender que ela está no mundo para viver as suas frustrações, as suas emoções, do porquê que ela quer, do porquê que ela não quer. E por isso, Carol, é importante a gente passar, né, na orientação parental e até na pré-concepção, essa questão da explicação, né, não só da frase falada, desde o casal, da mãe para o bebê intraútero, do bebê quando nasce, e aí dá a contextualização do porquê não, do porquê sim, né? Eu acredito, não sei se faz sentido também para você, muito que isso fideliza a relação entre os pais e alinha também as expectativas novamente. E eu vou te falar que isso é tão importante, quando a gente fala em poda neuronal, estudos comprovam, né, que, por exemplo, alguns vícios, eles acontecem principalmente quando a criança tem experiências, positivas ou não, antes da poda dos 18 anos. Na verdade, dos 14 anos. Então, por exemplo, aquele adulto que foi alcoólatra, ou que é alcoólatra, por exemplo, ou usuário de drogas, a maior chance dele realmente se transformar em usuário de drogas, ou ele realmente se tornar alcoólatra, vai depender da experiência que esse adolescente teve até os 14 anos. Porque se ele teve uma experiência, por exemplo, né, ruim, ou uma experiência voltada para droga, uma experiência voltada para o álcool, ou qualquer outra base de formação dele, provavelmente é isso que vai fazer com que a poda aconteça voltada para isso. Então, o quanto é necessário a gente olhar para as experiências que as crianças estão tendo.
E o quanto é importante os pais, eles direcionarem isso. Hoje eu vejo pais muito permissivos com várias questões, ou dando pesos e medidas diferentes para vários assuntos, né? E eu falei isso num post que eu fiz, no sentido de a criança vai para uma aula de violão, um pai vai lá, compra um violão e já fala que o filho é o melhor compositor. Agora, já nomeia, né? Rotula. Rotula. Aí a criança começa a ir mal na escola, aí a culpa não é da criança, é do professor ou de quem não pegou no pé da criança. Já tira da experiência vivida, justamente. Percebe? Essa autopercepção. Né? Justamente. E aí, então, são pesos e medidas diferentes. Então, eu tenho visto muitas crianças, hoje em dia, sem consequências nas suas ações. Sim, e é interessante, né, Carol, pensar assim, qual é a idade, novamente, como você disse, antes dos 14 anos, é construída toda uma questão da personalidade, da criança se ver no mundo, como ela quer se demonstrar, quem ela acredita que ela é, e o mais importante, quem ela quer ser para os pais. Né, no sentido de não frustrá-los, de seguir aquela regra da família, mas nós sabemos muito bem, né, que desde lá do bebê, eles aprendem por comportamento, temos o neurônio espelho, e isso só muda de nome, gente, eu falo, muda o cenário, o pano de fundo é o mesmo. Então, assim, quais são os cenários que esses pais estão proporcionando ali, né, para essa criança em termos de saúde mental, de orientação? Porque se não houver a poda, sem ser a punitiva, a produtiva, essa criança, ela pode sim continuar com as necessidades não atendidas, e sim as necessidades que são apenas supridas ali pelo desejo, né, conforme eu comentei, e ela perde um pouco do senso ali, fica desequilibrado do que realmente ela precisa e do que ela deseja. Então, nós temos também estudos, né, que comprovam a questão de uso de drogas na adolescência, de alcoolismo, né, que é uma droga aí a mais que deixa vulnerável, né, sim, porque pode comprar abertamente, né? Então, sim, assim, que as crianças e os adolescentes em si, eles vão buscar algumas faltas nisso. E é um mecanismo de defesa. Aí nós vamos lá para a parte neurológica do impulso na infância, né? Se você vê assim, aquela criança que tem muito impulso, que não responde à voz de comando produtiva, que ela não se adapta em alguns locais, ela traz já uma impulsividade, se não tratada, vai levar para vícios aí na vida de adolescente, né? E, Bárbara, como que você trabalha, por exemplo, como construir, né, esse melhor cuidado com essa criança para que ela se torne um adulto produtivo, ou um adulto que tenha sua própria liberdade? Sim. E por que eu uso esse termo meio que liberdade? Uma vez me perguntaram a diferença entre saúde e doença. E aí eu lembro que eu fiquei muito na dúvida, né? Eu falei, será que doença é o oposto de saúde? Confunde, enfim, né? E é uma pergunta simples, mas que ela cabe muito pensamento, né? Quando a gente pergunta assim, qual que é a diferença entre você estar triste e você ter uma depressão? Qual que é a diferença de você estar ansioso e ter um transtorno de ansiedade? Sim. E aí, estudando, refletindo, eu tive o seguinte insight de que quando a gente fala em doença, nós estamos falando da perda da nossa liberdade de escolha. Porque às vezes, por exemplo, você pode ficar triste. É normal você ficar triste. Nós não controlamos as emoções, os pensamentos, acontece. Justamente. Agora, você ter uma depressão, você está perdendo a sua liberdade de escolha. Você não consegue escolher. Ou seja, você está doente. É onde entra a doença. Né? A doença. Então, quando eu pergunto para você assim, qual é o autocuidado que esses pais precisam ter com essas crianças, ainda na primeira infância ou intraútero, para que essas podas aconteçam de uma forma organizada, para que esse adulto se torne com a capacidade de liberdade, ou seja, de não ter uma doença? Sim, na forma preventiva, né? Isso. É desafiador, né? Realmente, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Pensar por esse lado, mas cabe a nós, né? Passar a orientação do que é fidedigno, né? Dessa orientação aí de parceria. Então, eu acredito muito assim, Carol, que a base, né? Dessa nova geração, das crianças que estão por vir, das que estão no processo aí, os pais, pré-concepção, essa mentalidade dos pais, principalmente, de serem responsivos com a liberdade, né? Quando a gente busca um fator de liberdade e de orientação, no sentido de, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado com meu filho? Nasce um pai e uma mãe, já acaba nascendo uma culpa, né? Mas não precisa ser assim. Acho que, se nós pensarmos assim, pelo lado da responsabilização,
é o que importa, no sentido de quais são os meus valores, né? Quais são os meus pilares que eu tenho como mãe, como pai, que eu quero passar para os meus filhos, e o que eu não quero replicar, né? O que nós não vamos permitir que seja transgeracional, que não nos fez bem. Então, eu acredito que a comunicação com a criança, né, que vai ser esse futuro adulto, ela precisa ser de forma aberta, e conforme sempre eu falo, né, um pai que ele tem autoridade, um pai e uma mãe, para conversar e orientar um filho, ele não precisa ser autoritário e nem passivo. Ele precisa ser assertivo e responsivo, trazendo sempre essa criança, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, que eu gosto de falar para os pais. Tá fazendo birra, não quer fazer alguma coisa, não vamos falar, vamos tentar evitar, né? O porquê sim, o porquê não, o porquê tem que fazer. É trazer a criança para uma voz ativa, é aí que a gente vê a importância da liberdade de expressar. Não necessariamente que os pais vão fazer aquilo que a criança está falando, mas ela precisa ter um senso de pertencimento. De, olha, estou sendo escutada, eu estou sendo validada, né? Então, porque muitas vezes a criança apanha ou ela fica quietinha e não entende muito o porquê. Então, contextualizar, eu acho que faz parte de uma educação positiva, empática com o filho, deixando os valores ali claros, né? E separando muitas vezes o que é nosso e o que é dos nossos filhos. Porque existe acredito que uma questão até inconsciente, né? De nós projetarmos coisas da nossa criança mal resolvida para a criança que nós estamos criando. E é uma outra responsabilidade, né? Então, eu falo que até certo ponto nós podemos pensar em responsabilização do que aconteceu com essa criança com o pai e com a mãe, referente à criação. Mas a partir de um certo momento, esse adolescente, esse adulto, ele pode mudar a história. Né? Ele pode ser responsável pelo que ele quer levar e o que ele não quer levar na sua bagagem, sabe? Quando que você acha que um pai e uma mãe deveria procurar por uma ajuda de um psicólogo, por exemplo? Sim, pensando no que você abordou também em termos de doença, né, que nós não escolhemos, e saúde, eu acredito muito que a saúde pode ser preventiva, né? Nós buscamos por saúde, não por doença. Então, é importante alinhar o caminho que estamos seguindo. Mas em termos da criança, quando tem sinais, que eu falo de estar com a saúde mental afetada, é quando começa a ter prejuízos, né, para os pais se atentarem no sentido de houve uma mudança de comportamento significativa, quando buscar ajuda, né, a criança está desinteressada, ela está mudando o comportamento tanto para hiperreativo, o que é normal numa criança, ela ser hiperreativa às questões, mas tudo que tiver hipo ou hiper, buscar por ajuda. Tá fora. Por quê? Não tem equilíbrio. Tá destoado. Então, precisa analisar o que tá acontecendo com esse comportamento. Porque tem a fala não verbal, né? Então, aquela criança, tá comendo super bem. Nossa, mas come muito. Também precisa se atentar, tá comendo pouco. Tudo que é de mais e de menos, se atentar. Comportamento, humor mais deprimido, né? Dificuldade de se adaptar aos lugares, a entender as suas necessidades principais ali como rotina, né? Então, precisamos analisar sempre o contexto para ver os critérios aí. E é sempre bom, assim, os pais, na verdade, né? A abordagem tem que ser feita na família primeiro. Para depois, de repente, entender o que está acontecendo para você poder ajudar aquela criança. Sim. Porque eu acho que a maioria de dúvida dos pais é justamente isso. O filho faz alguma ação. Como que eu devo agir em relação a isso? Como se portar, Como se portar, o que eu tenho que fazer, qual que é o melhor caminho para que, diante daquela situação que o meu filho fez, eu consiga ajudá-lo sem ter um prejuízo. Claro que prejuízos existem, mas de uma forma minimizada, né? O que é o correto? E eu entendo que esse correto, né, depende de crenças, depende de religião, depende, enfim, de várias questões, mas o quão é importante os pais estarem alinhados, entre eles, inclusive, para conduzir esse melhor caminho. E quando não estão, procurar sempre por uma ajuda, né, para evitar aí muitos deslizes ou prejuízos mesmo, que a longo prazo a conta chega. A conta chega. E esse alinhamento parental é muito importante, né, Carol? Porque existe, assim, o casal conjugal e o casal parental. Então, essa comunicação, ela é sempre muito bem-vinda, né, nas famílias e reflete aí no desenvolvimento tanto cognitivo, emocional e comportamental da criança. Então, por exemplo, quando os pais forem fazer uma intervenção ali em algum comportamento, ou se veio alguma negativa da escola, de algum amiguinho, ou teve um mau comportamento em casa, conversem entre si,
e vejam a melhor abordagem, né? Eu falo assim também, não existe melhor ou pior, certo ou errado, mas o que vai ser mais produtivo e significativo para essa família, né? Então, em orientação parental, chame seu filho, converse, em vez de já ir assim, sabe assim, aqueles pais já vai dando a bronca, né? Porque a escola falou, porque o amiguinho reclamou, porque isso foi inadequado. Não acredito que tenha muitos benefícios essa abordagem. Mas, claro, respeitando cada estilo parental, é importante focar no qual é a mensagem que esses pais querem passar para essa criança, né? Olha, filho, você pode errar, eu tô aqui para te acolher, vamos pensar sobre isso. Qual foi o motivo que te levou a isso? Como que você se sente? Como você está se sentindo agora, entendendo que não foi muito legal? Entende? Validar a criança, trazer a criança para essa responsabilização dentro da idade que ela se encontra, Sim. Né? E quando vir as emoções, né, é muito importante deixar, porque antigamente, né, eu falo isso até assim, por mim também e por colegas que a gente conversa, antigamente era assim, engole o choro, né, ou não pode chorar, não fica triste não, em forma de acolhimento, né, da família. Isso era o que eles tinham de melhor para oferecer ali no momento, mas assim, é mais um incômodo dos pais do que da própria criança, de lidar com esse desconforto. Quando a criança tá, por exemplo, assim, tá chorando, aí fala, não, para de chorar, muda o foco. É diferente quando necessário, mas a validação é importante. Filho, entendo que tá difícil para você, né? Você tá triste? O que você tá sentindo? Você tá frustrado? Eu te entendo. Às vezes, né, Carol, é muito importante a gente deixar a criança lidar com esse desconforto e tá ali do lado, né? A melhor forma de agir, às vezes, é acolher. Olha, eu tô aqui. Você errou? O que significou esse erro para você? Como que eu posso te ajudar? Papai e mamãe pode te ajudar. E ajudar a se reportar também. Sim. Né? Porque o sentido da educação punitiva, ela não ensina. Ela não ensina. Ela pode deixar a criança mais introvertida e potencializar sintomas que lá na frente podem sim virar um prejuízo de saúde mental. Eu falo muito que a criança é como se fosse uma casinha em construção, de 2 andares, assim. Que ela nasce, obviamente, ela já tá com a parte de baixo construída. Só que para ela acessar o andar de cima, leva um tempo. Sim. E não adianta a gente querer conectar a nossa lógica com a lógica deles, porque a nossa lógica não faz lógica para eles. Não faz, outra cognição. É outro sentido, eles não conseguem entender dessa forma. Então a gente precisa construir. E a criança, ela é muito intensa, porque uma parte do cérebro dela que chama amígdala, ele é muito excitado nesse começo. Muito. Então, nós temos a nossa amígdala controlada, por exemplo. Você tá lá dirigindo, de repente vem um carro e te brega, sei lá, te passa na frente. Você vai lá, xinga, buzina, a amígdala entrou em ação. Tipo, opa, reage, né? A criança tem essa amígdala estimulada o tempo inteiro. Então, é muito comum ela ser exacerbada a maior parte do tempo por essas questões. Sim. Então, na hora da birra, e não adianta você querer ensinar uma criança. A hora que a criança tá afogando, não adianta você ensinar ela a nadar. Exatamente. Você tem que salvar ela do afogamento para depois você ensinar a nadar. Então, a nossa lógica não faz lógica para eles. A gente precisa encontrar um caminho pelo qual ele consiga compreender. Muitas vezes, naquele momento, tirar o foco para que ela tente se acalmar, pelo menos. E num segundo momento, a gente tentar ensinar. Eu sempre dou a dica de que o momento é onde a criança está tendo uma concentração. Então, ela vai lá, vai brincar de Lego, ela vai desenhar. Nesse momento, é o momento ideal para falar, filho, olha só, mais cedo aconteceu isso. A mamãe queria te falar que não foi legal por conta disso. Você entende? Porque ali naquele momento ele está utilizando um lado do cérebro dele na concentração que talvez comece a montar um quebra-cabeça de uns sentimentos, de lógica. Então, para assimilar o que aconteceu. Isso é importante também que os pais entendam que isso é uma construção. Bater não adianta, porque no bater ele está aprendendo que quando ele não quer alguma coisa, ele pode bater que tá tudo certo. Exato. Ou quando ele passa por alguma frustração, ele pode bater que tá tudo certo. Porque ele aprendeu isso, ele é um espelho. Exato, e aí já entra a parte de córtex, de tudo que assim, ele replica. Justamente. Né? O bater é o quê? É uma falta de comunicação e a criança, ela pega isso, né, efeito esponja, ela não vai ser peneira. Ah, isso aqui me serve, isso não, isso aqui eu estou de acordo, isso não. Então, assim, é muito questão de alinhar. Né? Castigo. Eu também tenho minhas ressalvas com castigo. Eu acho que
o castigo é um pouco complicado, porque a criança vai lá, ela erra. E aí você vai lá, coloca ela de castigo por aquele erro. Então ela cresce com medo de errar. Exatamente. Eu penso por essa linha Não também. é? Ela cresce com medo de errar. E é importante nos erros, porque é com os erros que a gente aprende. Exatamente. Né? E aí aquela criança cresce e ainda ela esconde o erro de você. Então é aquela criança que na fase adulta ou na adolescência, ela não vai te contar quando ela errou. Aí ela vai procurar o pai de um amiguinho pra contar. Exatamente. Ela vai procurar outros... Fora, né? Busca fora o que ela não tem em casa. Porque ela fala, poxa, quando eu era pequena eu errava, meu pai me colocava de castigo. Então agora eu errei e não posso contar. Nossa, isso é tão intenso, né? Assim, eu escuto você falar e já vem, né, na cabeça as questões, assim, de quanto isso é importante, que você acabou de dizer. Né? Porque em alguns momentos eu percebo essa falta da informação e do que veio transgeracional de muitos pais, a dificuldade da compreensão, né? Do que o bater, o castigo, estilos parentais, né? Aí que nem a gente tá falando, é uma questão de orientação, porque a criança vai aprender o que ali? O que você está ensinando para sua criança? O que ela vai reproduzir ali? E é nesse caso que você mencionou que nós vemos os adultos com intolerância à frustração, com dificuldade de lidar com nãos, né? De situações que são hostilizadas ou se colocam em situações assim por não saberem como agir. Pensarem na punição, já começa a autopunição, porque foi o que ele aprendeu lá atrás. Sim. E aí, traços também de perfeccionismo clínico, nós vemos com a parentalidade mais agressiva, muito rígida, né? Porque a criança cresce com traços de perfeccionismo como se ela não pudesse errar. É diferente aquele perfeccionismo assim, sabe? Esse do lado desse, do lado desse, do lado daquele. Não é o perfeccionismo clínico, que nós fazemos aquele checklist. E aí, sabe? Vamos tomar uma água, peraí. Esbarra um pouquinho, acho que na vulnerabilidade de cada um, porque somos seres humanos e eu acredito que isso que nos conecta, né? Falar das nossas verdades e do que realmente acontece de casos clínicos. Aí cresce aquela criança, que você diz também, com a agenda hiperlotada, com super foco em várias questões, não sobra espaço para o brincar, porque eu falo que brincar não é brincadeira. O brincar é uma questão séria. É uma construção. É uma construção, porque a criança vai construir a questão da motricidade, da autopercepção, da parte cognitiva, do controle inibitório, da imaginação. Gente, você quer coisa mais importante do que você deixar uma criança brincar? Tem pais que falam para mim, criança vai na sessão brincar? Eu falo, sim, nós brincamos com o brincar lúdico, né? Com objetivo de cada sessão. Como é que eu sento uma criança aí para falar o que eu quero? Fale da sua vida. Fale da sua vida, conte. Conte-me mais. Então, assim, é aquele adulto, né? Que não foi punido antes do esperado. E punição eu digo como forma da castração negativa, né, que nós falamos. E aí é onde vem o perfeccionismo, desse medo de errar. A pessoa muitas vezes percebe, né, Carol, tanto a criança quanto o adolescente que virá a ser aquele adulto, que o erro é ele, não algo sobre ele, não um comportamento emitido, entende? Eu sou o erro, eu não posso errar, porque se eu errar tal coisa que eu idealizei, vão me ver como um fracasso, né? Então eu escuto muito isso, então é muito importante, ninguém quer errar, mas vamos normalizar, né? O erro no sentido de assim, poxa, eu errei, foi uma situação, eu não sou esse erro, né? Então assim, eu tento passar isso para os pais, para as crianças, para os adolescentes, diariamente para mim. Então, que assim, maravilhoso. Eu acho que isso faz parte da construção das novas gerações, né? É tirar o peso, né? E normalizar algumas coisas. Bárbara, vamos falar um pouquinho de bullying? Vamos, que é assunto polêmico também. Né? E aí? Então, o bullying, ele é uma questão que, assim, sempre existiu, mas vem tomando força, né, ultimamente, Carol. Eu percebo que, assim, a intensidade, né, nós escutamos também muito, e eu entendo e valido os pais, né, mas a questão no sentido de, assim, sempre passei por isso, não morri, tô aqui até hoje, não deu problema, não fui em psicólogo, mas... Precisava ir. Eu acho que não teve um olhar muito atento, porque aí nós vamos avaliar, tem outras questões gritantes ali, mesmo que inconscientes, né? Então, o bullying, ele é uma agressividade verbal, inicialmente, que muitas vezes se torna pro físico, né? Então, assim, aquela criança, aquele adolescente que ele faz o bullying, ele tem uma criança ali adoecida,
né? Porque muitas vezes quem faz o bullying, né, na nossa concepção clínica, ele tem questões mal resolvidas ali de autoestima, então ele precisa ser hiperestimulado, apontar para o outro para que ele se sobressaia de outra forma que muitas vezes disfuncional, né? E a agressão, ela não é positiva em nenhum momento da vida. E isso tem prejuízos tremendos, né? Nós vemos muito em escola, em trabalho, né? Em adultos sofrendo bullying, normalizando. Mas é lá atrás que tudo começa. E aí você vê aquela criança introvertida, com problemas psíquicos. Ideias suicidas, muitas vezes, para tentar acabar com a dor. E muitas vezes assim também, né, acho que é importante falarmos sobre até que ponto entender quando a criança está trazendo uma queixa, tanto da escola quanto dos amigos, para os pais e os pais validarem, gente, a qualquer momento. Desde um pedido mais simples de uma coisa que possa ser banal para os pais, banal que eu digo assim, será que é isso mesmo? Vai atrás, investiga, fala, vamos brincar de Sherlock Holmes, vamos atrás, né? Porque é melhor você pecar pelo mais do que pelo menos, no sentido de não validar a sua criança. E quando, por exemplo, uma criança chega e o pai começa a notar, né? Essas questões da introversão, né? Assim introversão, isso. E o que ele tem que fazer? Ele comunica a escola, ele vai atrás de um profissional? Como que ele deve se portar à frente uma situação dessa? Esse cenário, né? Acredito que é muito importante, observou o comportamento, chama a criança, né? Filho, vamos para os exemplos aí, eu tô observando, né, que você tá mais cabisbaixo, tá desinteressado, ou tá muito hiperreativo, né, algumas questões. Que é impressão minha, acho que se fala assim, sempre no lado acolhedor, sem trazer um julgamento, né, que senão a criança se fecha, espana mesmo, né. Eu percebo isso, uma fala mais passiva nesse momento e responsiva. Faz sentido pra você? O que a mamãe tá observando, o que o papai tá observando, ou é coisa da minha cabeça? Se falar, se a criança flexibilizar e tentar se abrir, ok, mas se for aquela criança com mais dificuldade, com traços de perfeccionismo e medo do que ela possa demonstrar, ela vai negar, ela vai falar que tá tudo bem. Aí cabe sim aos pais ir como rede de apoio, buscar ajuda, né? Estruturar. Então, tudo bem, eu entendo, mas, né, eu ainda tô com essa pulguinha atrás da orelha. Vá até a escola, pergunta pra coordenadora, pra professora, se houve alguma mudança abrupta, né, no comportamento, ou se tá sendo gradativo, se teve alguma intercorrência, algum gatilho, né, que então, o que seria? Houve uma situação, a partir de então a criança mudou. Tanto em casa, tanto quanto na escola. Então, esse olhar atento, eu costumo dizer que ele exige muito mais, né, do que as regras, do que a rotina. É o pai estar e a mãe estar presente, né, no tempo de qualidade, para notar que seu filho não tá bem. Porque ele, às vezes, tá ali trancado no quarto, ele não tá dando trabalho. Mas será que ele tá bem? Né? Quem será que ele tá se apoiando? O que será que tá passando na cabeça dele? Então, acho que... junto com isso, uma psicóloga para ajudar não só a criança, mas sim os pais, no sentido de como eu devo me comportar. Sim, buscar orientação, né? Aí vai para a escola, começa a investigação. Busca a ajuda de um profissional, que nem nós psicólogos orientamos, né? Quando eu falo assim da orientação parental, é os estilos parentais, né? Nós temos os pais passivos, os autoritários, os permissivos e os responsivos. Então, assim, quando um pai vê um comportamento diferenciado, nós vamos entender primeiro como ele vai agir, o que vai fazer sentido para ele agir com o filho. Porque eu falo, nós não falamos, né, psicólogo, gente, eu acho bem legal falar sobre isso. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, é antiético. Sim. Mas ter uma outra visão da situação, com muita ética, com muito cuidado, com muito zelo, é importante para ajudar esses pais a pensarem no que vai ser melhor para aquele filho, para aquela demanda, né? E aí, como rede de apoio, trabalhamos também, né, de forma integrativa, se for necessário, acionar o pediatra, acionar a rede de apoio, buscar por mais, sempre por mais, para ver o que está acontecendo e acolher essas dores, se realmente elas existirem, né? Muito interessante. Então, acho que o caminho é esse, né? Muito bom. Qual que é a sua maior dificuldade, Bárbara, em consultório? Assim, o que você sente quando você está abordando uma família? Olha, é um desafio também, né? Eu falo que a cada família que eu recebo, meu coração pulsa, eu fico muito emocionada com as histórias, eu me conecto com as famílias, mas eu sinto muita dificuldade, muitas vezes, Carol, com a participação realmente dos pais no processo terapêutico.
Vocês estão vendo, né? Então, assim, tem pais que são muito engajados, que entendem, como eu disse, nosso papel é de orientação, é de falar, olha, temos esse cenário, esse faz sentido pra você. Ah, não, ainda até brinco, né? Não, Bárbara, nada a ver isso aí pra mim, vamos pensar de outra forma. Bora pensar de outra forma. O que faz sentido pra você? Porque não existe aquele certo e aquele errado. Vamos ser assertivos, vamos focar no problema. Né? E o que nós, sempre o nós, né, podemos fazer. Não somente eu como psicóloga milagreira, porque às vezes traz, né, gente, brincando um pouquinho assim, essa questão, esse papel, que não é o nosso papel, é de andarmos juntos como rede de apoio. E muitas vezes tem os pais que estão super engajados, que entendem, estão interessados, e isso, gente, assim, sem julgamentos, né? Sou mãe, tenho uma vida super corrida, é independente de estar o dia inteiro presente com o filho. Porque o tempo, ultimamente, tem sido uma justificativa muito forte, né? Mas não é isso, é ter um outro olhar, além de você ficar horas com o seu filho, sabe? É ter um tempo de qualidade, é entender, engajar no processo terapêutico. Tudo tem um porquê, um por onde, né? Quando nós falamos de plano de ação na psicoterapia, eu vou pegar aquela queixa que a família me trouxe e nós começamos um processo mesmo de vida para entender essas necessidades não atendidas da criança e da própria família. E como fazer, o porquê fazer, pensamos juntos, né? Na fase inicial, que aí apaga o fogo, né? A fase emergencial mesmo, dos sintomas que precisam ser minimizados. Aí nós vamos para a parte intermediária até a parte final. Então é importante essa perspectiva para os pais se engajarem. E eles têm todo o direito, né, e livre-arbítrio de falar concordo ou não com isso. Muito bom essa posição. Muito bom. Eu acho que é importante essa interação. E agora mudando um pouquinho de assunto, eu acho que já indo para o fim. Quando a gente fala em terapia comportamental, talvez, intraútero, como seria uma terapia na fase já, então, a terapia cognitiva comportamental visada com o sistema familiar, né? Porque o que é o cognitivo? Acho legal explicar também, né? Quando nós falamos, assim, que é uma linguagem mais familiar, mas é muito diferente de um psicólogo comportamental, um psicólogo psicanalítico, um psicólogo só cognitivo e o psicólogo cognitivo comportamental. Ótimo. Porque nós somos um todo, a cognição é pensamento. Nós não visamos um ser uno ali como só um pensamento, ou comportamental, só o que ele se comporta o define. Eu vejo como um ser integrado. Né? Então, nós temos situações que nós pensamos, que nos gera emoções e nós nos comportamos. Então, pensando nessa questão intraútero, o que a gente foca? No pensamento, na conexão e no comportamento dessa família. Né? Então, eu acredito que a psicologia ela entra aí de forma acolhedora e informativa. E é bem importante, né? Todo esse lado, porque a gente tem visto muitas vezes uma sociedade mais enfraquecida mentalmente, né? Mais imediatista em várias situações. Muito. E na maternidade, as mulheres elas precisam entender que não existem regras, mas que a mulher precisa bancar suas escolhas e que para ela bancar essas escolhas, ela precisa ter um cognitivo, um mental muito estruturado. Sim, alinhado, né? Para falar a mesma língua. Então, assim, você também como pediatra maravilhosa que é, né? Que eu super admiro. Você também, acredito que possa ver essa dificuldade, quando nós falamos de cognição, é da compreensão mesmo da situação, da interpretação mesmo, não tem nada a ver, gente, assim, com inteligência, tá? Não é isso, mas é da flexibilidade, da plasticidade neuronal daquela mãe que está passando por alteração hormonal, que ela está saindo de um papel que ela sempre esteve, de um eu. Por exemplo, Maria sempre foi Maria, agora Maria está virando mãe da Aninha, por exemplo, né? Então, os papéis parentais precisam ser internalizados ali. E eu acredito que a psicologia, junto com a parte integrativa e a obstetra, a pediatra, toda a rede de apoio, né, que nós acreditamos e vemos os resultados, falarem a mesma língua. E isso nós trabalhamos na parte da prevenção, durante e depois. Muito importante. Porque gestar um filho é gestar várias emoções, é gestar uma nova fase, né? E se você tá acolhida, prevendo os insucessos, né? Que não é assim que vai dar, não. Entender,
ó, essa fase é assim, pode ser que aconteça isso, fisiologicamente, o seu corpo biológico pode sentir isso, mas nós temos essas estratégias, você pode fazer isso, engajar o marido junto, né, porque tá nascendo um pai também, para que seja participativo, lidar também com o alinhamento das expectativas dessa mãe. E eu acho que as pessoas só dão valor, na verdade, para esse olhar quando elas passam por uma situação e de repente elas falam, nossa, ou lá na frente depois que passou, né, essa turbulência, poxa, eu poderia ter pensado diferente, eu poderia ter agido diferente. Sim. Ou na segunda gestação, que você tem que se curar, né, acaba tendo a segunda para falar, nossa, na primeira foi tão imaturo em várias questões, e eu entendo que faz parte essa imaturidade, mas que a mulher, ela pode trabalhar isso, né, para que ela possa alinhar mesmo essas frustrações e ela entender, né, que existe uma consequência, que para cada escolha ela vai ter um caminho, e onde ela vai perder alguma coisa, ela vai ganhar outra, e que tá tudo bem. Exatamente. Né? É isso. É isso, e assim, eu brinco também, né, de sair dessa posição de polvo, né, que acho que todo mundo tem um pouquinho. A mãe, principalmente ali, quando ela tá nascendo, a mãe, né, ela tá lidando com as questões hormonais, comportamentais, os pensamentos que vão a mil, ela entender isso que você acabou de dizer, né, que nós temos ali um caminho a seguir. E escolhas, né, eu acredito que nós podemos fazer um alinhamento também com a infância, no termo da parentalidade, que seria o mais esperado, que nós vamos ter causa e consequência de toda escolha, mas muitas vezes nós não queremos abrir mão de algo, né, então, muitas vezes para nos dedicarmos a uma questão, nós não queremos abrir mão da outra. Mas precisa. Mas nós temos duas mãos, né? Então, cada uma segura uma coisa. Senão, começa a cair tudo na vida emocional, na vida profissional. Despenca, entendeu? Sim. É fazer o que está no nosso alcance. E fazer o nosso melhor não é ser o melhor. Falo muito isso para as mamães, para os meus pacientes. Para mim, sempre me incluo, porque assim, eu acho que tem que ter essa empatia, né? É isso, é alinhar e fazer o que dá para ser feito, com uma rede de apoio, entender o caminho que ela vai querer seguir, essa mãe. Sim. E entender, tolerar os desconfortos das escolhas. Eu acredito nesse caminho. Obrigada, viu, Bárbara, por todo esse posicionamento, por todo esse conhecimento. Imagina, é maravilhoso, né, assim, trabalhar sobre a saúde mental em vários aspectos da vida, desde a infância, na gestação, na adolescência. Realmente, assim, o seu conhecimento é maravilhoso e ele sempre traz benefícios e ele acrescenta muito, né, no dia a dia, e o quanto você impacta famílias. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigada, a Bárbara é uma Carol. profissional de excelência e eu fico muito orgulhosa de poder trabalhar com você, de compartilhar casos com você, porque a gente tem visto aí a evolução cada vez mais das crianças. Muito obrigada, viu, Bárbara? Eu que agradeço, muito obrigada. Eu tenho, assim, um prazer enorme de estar aqui. Você sabe o quanto eu te admiro também. Vamos fazer umas trocas, gente, é de coração, uma conexão, assim. Você é maravilhosa também. Eu Obrigada. acho que nós nos atraímos de certa forma, né? Sim. Confio a vida do meu filho a você. E é um Muito grande obrigada. prazer estar aqui com você. Obrigada. Obrigada. Beijo a todos.